Enfrentei vários problemas, vários ataques também. Ataques espirituais. Quais os tipos de ataques espirituais você experimentou durante o seu tempo no satanismo? Ah, bem, muito obrigado pela questão. Quais são os tipos de ataques? Existem vários tipos de ataques. Eu vou falar de um contexto nosso primeiro aqui, nosso africano, ataques espirituais. Estamos a falar de agentes ativos, ataques espirituais a partir de agentes ativos e também a partir de anjos caídos. E de pessoas, existem dois tipos de pessoas agentes de Satanás. Ele pode ser o ativo e o não ativo de Satanás. Mas, de acordo com a nossa realidade aqui, os ataques espirituais podem ser, depende do contexto, depende de como a pessoa pretende, os métodos que ele utiliza para realizar as suas atividades. Porque lá eram ensinados. Mas principalmente do que nós aprendemos, do que eu ensinei, aprendi e eu ensinei também, foi. Lembro-me ainda, quando pequeno, existem pessoas espirituais que, para serem atacadas ou atacar a sua casa, ou atacar essa pessoa, é quase impossível. É quase impossível atacar de forma frontal, de forma poderosa. Você não pode, porque o anjo que está com ele não vai permitir isso. Porque o anjo que está com essa pessoa é mais poderoso do que um feiticeiro, ok? Do que um agente do outro lado. Então não pode atacar fronteiramente como se fosse criar confusão. Luta de poder, não, eles não podem fazer isso. Então, como a luta é jurídica, eu fui ensinado, como criança ainda, lembro-me, como na criança, a entrar nas casas dessas pessoas que são espirituais, através da criança também que está lá, ensinando esta criança a se desviar dos princípios que ele aprendeu para se tornar um canal dos espíritos. E quando essa criança se torna um canal dos espíritos, então os espíritos entram dentro dessa casa, entram dentro desta família. Isso chama-se também ataques espirituais. Então, quando estamos a falar de ataques espirituais, não só simplesmente quando alguém aparece de noite para te atacar ou apareceu do nada para te atacar. Não, não é só isso. Satanás é muito astuto. Tem esses métodos e tem outras formas também de ataque quando o agente, lembro, quando o agente é ativo e quer atacar essa pessoa no período noturno, ele chega, se vê se você é muito forte, és muito forte, ele vai te atacar no período noturno para te ameaçar, criar sofrimento, ok? Vai criando sofrimento, vai criando problema, exatamente como aconteceu com Jacó, Jó, na Bíblia. Isso acontece, também são chamados de ataques espirituais. Então, o emprego, eles vão começar a criar um problema através do teu emprego, ok? Do teu emprego. Lá dentro da empresa vão incentivar o teu chefe, vão incentivar alguém para perturbar a tua paz. Isso chama-se também ataques espirituais. E fomos ensinados desta forma. Tem várias formas, e principalmente para os países hoje que não, onde você entra, a partir já do aeroporto, você encontra uma placa dizendo que God here não, ou Deus aqui não. Aqui não pode se falar de Deus. Então, naqueles locais, quando você entra já, a primeira coisa é te ameaçar de morte. Isso também chama-se ataques espirituais. Ameaça de morte. Se você resiste, você vai morrer mesmo. Eles não têm como. Vão te matar. E se não é a vontade de Deus que te matem, para você continuar a ser testemunha, a questão é essa. Deus está lá. Eles podem te atacar, mas Deus está lá. Vai permitir ou não. O anjo sobe rapidamente para buscar informação de Deus. Dizendo, como que é a condição dessa pessoa? Ele diz, se ele permite, então ele vai permitir. Eles vão realizar as atividades deles. E se não, não vai acontecer nada. Então, tem vários tipos de ataques espirituais. Nós achamos que ataques espirituais da parte de Satanás é só simplesmente na tua própria casa, aquela televisão ou mesmo o nosso telefone, eles podem atacar. Nós aprendemos naquela época, só que naquela época ainda não tínhamos, o telefone não estava tão espalhado, a televisão também não estava bem espalhada.
mas procuravam fazer as atividades exatamente como a televisão está a fazer, como as redes sociais estão a fazer. É o que nós fazíamos antigamente. Então, ataques espirituais estão em várias formas. É só para dizer, está em várias formas. Principalmente é criar dificuldade na família, criar dificuldade na pessoa. Se não está, se está a resistir, vão resistindo também mais problemas na pessoa. Cada problema que surge na nossa vida, devemos lembrar, Deus está permitindo, ou pode ser consequência por nossa parte também, por nossa negligência, por causa das nossas más escolhas, em consequência também das nossas más escolhas, eles também aproveitam dessas fraquezas. Os demônios e os agentes de Satanás também aproveitam. E também tem outros ataques espirituais em que nós aqui, de acordo com a nossa tradição, em que eles querem matar você. E como querem matar você, lá na reunião satânica, lá você aparece lá como um animal. Imaginemos como um cabrito ou uma galinha. Aparece lá como uma galinha. Enquanto eles estão a cortar essa galinha, o agente ativo está a atacar você de forma espiritual. Se está no escritório, ele vai aparecer lá, paralisar o teu corpo. A paralisação espiritual do corpo não é só quando estamos a dormir. Às vezes, quando você está assim, está mesmo assim ativo, e de repente todo membro do teu corpo fica paralisado. Nós estamos a falar principalmente para as pessoas, nós falamos aqui em África, não sei lá nossos irmãos lá no Ocidente, quando um chefe, imaginemos um governador, ou um ministro, ou um chefe, um comandante, deixa um local e se ele é agente, aquela pessoa que substituir, que vai chegar, não pode chegar a sentar na cadeira onde sentava aquele outro chefe, se ele não tiver mais poder do que aquele. Então vai morrer naquele momento. Ele morre, porque vai apanhar choque, vai apanhar esticão. Aquele choque, se ele não for mais poderoso, o pacto dele não for mais forte do que aquele que saiu, ele morre mesmo naquela cadeira. Assim mesmo, isso é normal para cá em África. E essa forma, se você agora é cristão, vamos fazer da seguinte forma. Lá eles como uma galinha na reunião e aqui o agente está a fazer o quê? Está a paralisar os membros do teu corpo enquanto os outros lá estão a cortar, estão a procurar cortar a cabeça da galinha ou cortar a cabeça como é que eu posso dizer? Do cabrito. Ou cortar simplesmente uma corda. Se aquela corda cortar, então você também morre. No local, em qualquer lugar onde você estiver, morre. Mas se Deus estiver contigo, não acontece nada. Se Deus permitir que não aconteça nada, não acontece. E se Ele permitir que morra, você mesmo morre. Principalmente nos hospitais. Nos hospitais morre muita gente que são atacados no período noturno e diurno mesmo. É lá onde se morre mais pessoas. É lá onde se ataca mais. Se existem os cristãos que existem hoje, deveriam orar mais nos hospitais. É orar mais para as pessoas que estão nos hospitais. É lá onde há a fonte de sacrifício. Há mais ataque. Para dúvida disso, é só perguntar se tiver pessoas aqui africanas, ou mesmo não é necessário ser em África. Um médico, um colega médico que faz noite nos hospitais, pergunta o que acontece. O que acontece nesses hospitais em período noturno? Coisas sobrenaturais. O médico ou o enfermeiro quer atender o doente e há um poder sobrenatural que impede com que essa pessoa, com que o médico ou o enfermeiro não vai, mas ele quer ir, mas não pode ir, porque é um poder que o impede de não fazer as atividades e a pessoa morre. Então são esses ataques espirituais em várias formas. Mas agora para nós, essas são as formas que nós aprendemos: matar pessoas. Só que matar, nós foi ensinado primeiro, matar não é matar o cristão é ganho para eles. A melhor forma de matar o cristão é matá-lo primeiro espiritualmente, renunciar à fé. E como? Tenho vários métodos. Desses métodos eu até descrevo no livro. Desses métodos e meios descrevo no livro. São factos, são métodos simples. São métodos simples que aconteceu também mesmo com Jesus, mesmo com José. Você vê também a maioria dos profetas receberam as mesmas tentações. José foi tentado da mesma forma,
Daniel foi tentado da mesma forma, pessoas influentes também foram tentadas da mesma forma. E Jesus, Satanás não muda. A Eva foi tentada da mesma forma. Satanás não muda. Ele só simplesmente altera algumas estratégias de acordo com o contexto e a realidade de cada sociedade, de cada cultura. Ele se adapta. Ele usa uma adaptação. É dessa forma. Então, são essas experiências e muito mais que nós tivemos acerca do que? Do ataques espirituais. Como não entender que Deus é um tirano? Por que Deus permite, então, esses ataques? Para não falar de mim mesmo, vamos buscar a experiência que está mesmo lá na própria Bíblia. A experiência mais famosa, dos mais famosos, é de Jó. A experiência de Jó. Por que Deus permite? Jó também não entendia. Por que Deus permite? E nosso próprio Senhor Salvador Jesus Cristo também é um exemplo. Sendo Ele próprio Deus, como é que isso aconteceu? Será que Deus é tirano em permitir isso? Não. Ele permite isso para purificar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé. É só isso. E ele não permite nada que está acima da nossa capacidade. Diz Paulo até. Paulo fala isso. Mesmo também lá, os satanistas, os feiticeiros, não sei qual é o termo que os nossos irmãos brasileiros utilizam para falar deles, eles temem. Quando eles estão a atacar, eles atacam com medo. Porque eles sabem que essa pessoa, a fé dela que ela tem, se ela exercer o poder que ela tem do Deus dela, essa pessoa até pode morrer. O feiticeiro pode morrer naquele instante. A palavra de um cristão que está consagrado a Deus é aquilo que Deus fala a Abraão. Olha, eu vou amaldiçoar aquele a quem você amaldiçoar e vou abençoar a quem você abençoar. O cristão não tem essa noção. Os satanistas têm essa grande noção e respeitam que quando um cristão consagrado amaldiçoar essa pessoa que está lhe atacar, ela pode morrer no instante, naquele mesmo instante. Assim mesmo, eles sabem disso. Mas como eles também conhecem que os cristãos, muitos deles, eles conhecem a Deus, mas não conhecem o poder de Deus, o agir do poder de Deus, por isso que eles atacam. Eles sabem que estão protegidos, mas Deus permite para mostrar que você é amigo de Deus, que Ele está contigo. É só você resistir e você verás e depois um dia testemunhar que Deus fez na tua vida. Então, quando Deus permite, não é que Ele está se tirando, não. É que Ele está sendo um professor. É como se fosse na sala de aula. O professor ensina, o sistema do ensino é esse. Está falando do sistema de ensino externo para a massa popular, em que o professor ensina, dá todas as respostas durante as aulas e depois, no final, ele te pede as mesmas perguntas que ele te fez, que ele te deu. Ele te dá as afirmações e depois te faz as questões para você responder exatamente como ele disse. Então, é como se fosse o professor ensina. Tudo que ele vai ensinar, ele depois vai te pedir. Ele não vai te pedir não vai te pedir nada do que ele não ensinou, porque estaria a ser mentiroso. Estaria a ser injusto com o sistema do ensino, com a pedagogia. Então é assim também com Deus. Quando o professor te faz essa pergunta, o que a cabeça? Na biologia, o que é a cabeça? É porque ele te ensinou o que significa cabeça. E você sabe como responder. Porque ele te ensinou. Assim também o nosso Deus. Quando surge esse momento, é porque ele já te deu a capacidade, já te deu a fé. É só você exercer a fé que você já tem e depois vai cantar essa vitória num dia. Assim como aconteceu com Jó. Depois de vencer a tentação, o que aconteceu? Cantou a vitória. Deus o abençoou. E mais ainda do que aquilo que ele tinha. É nessa forma. Então, não é ser tirano, é ser um pedagogo, é ser um pai amoroso.